Olá, queridos! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Está aí, eu sou a Daiane Cardoso. Está faltando aí menos de 30 dias para a sua prova da OAB. Quem está ansioso aqui, deixa aqui nos comentários se está ansioso, desesperado, já não dorme mais, mas fica muito tranquilo. Por isso que eu vim aqui hoje passar aí algumas dicas para que vocês fiquem tranquilos nesses últimos dias, para que vocês tenham um bom rendimento, tenham um bom resultado. Eu vou indicar aqui o que eu fiz, o que funcionou para mim. Claro, cada um tem o seu método de estudo, cada um tem o seu método de aprendizado. Então é bom que vocês utilizem aí o que mais vocês se adequam, o que mais ajudam vocês, tá bom? Inicialmente, eu quero deixar aqui para vocês que não se desesperem, fiquem calmos na medida do possível. Nesses últimos 30 dias, eu vou dar aqui 5 dicas para vocês, tá bom? 5 dicas. Nesses últimos 30 dias, a primeira dica é: resolva questões. Todos os dias, menos de 30 dias, né, que vocês têm, todos os dias resolvam questões. E se você não estudou as matérias que tem menos questões, não é agora que você deve se preocupar com essas matérias, né? Na segunda dica que eu deixo aqui agora é: a resolução de questões, ela tem que ser estratégica, tá? Ela tem que ter técnica. Não adianta você ficar se preocupando agora com as matérias que você não aprendeu. Filosofia, direitos humanos, internacional, ECA. Não adianta você ficar se preocupando com essas questões. Resolvam questões das matérias que mais vão pontuar. Técnica que eu usei para mim: ética. Eu tive que ir, assim, na matéria de ética, dominando muito o assunto. Então, resolva o máximo de questões de ética. E o que eu fiz? Ética são 8 questões, correto? Então, se eu não gabaritar as 8, eu acerto 7, 6 no mínimo ali, né? Para ir, digamos, mal. 6 questões. Então, o que eu fiz? Trabalho, processo do trabalho, vão me pontuar, se eu não me engano, são 11 questões. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar questões de trabalho, processo do trabalho. Fazer muitas questões de trabalho, processo do trabalho, tá? Trabalho, processo do trabalho. E qual que é a sua outra técnica? Você vai fazer questões da sua segunda fase. Para e pensa comigo, vamos pontuar. 8 questões de ética com 11 de trabalho, processo do trabalho, já dão aí para vocês 19 questões. Vamos supor que você erre 2 questões dessas 19, 3 dessas 19. Se você errar 2, vai ficar com 17, 3 vai ficar com 15. Olha só. A outra técnica que eu utilizei foi resolver as questões da minha segunda fase, que foi a penal. Resolvi muita questão de penal e processo penal. Se a sua questão é civil, a sua segunda fase, desculpa, se a sua segunda fase é civil, você vai resolver muita questão de civil, processo civil. Qual outra matéria que você não pode deixar de resolver questões agora nessa reta final? Administrativo. Direito administrativo, ela casa muito com constitucional. Então, você não pode deixar de resolver questões de direito administrativo e constitucional, ok? Então, vamos lá. Se você tá aí dominando ética, trabalho, processo do trabalho, sua segunda fase, a minha que foi penal e processo penal, e a direito administrativo. Tem uma outra questão, tem uma outra matéria que pontua muito. Vou me lembrar dela daqui a pouco. Você vai fazer o quê? Constitucional, lembrei, é constitucional. Se você faz as contas aqui, se você pegar a matéria que você tem aí, maior incidência, trabalho, processo do trabalho 11,
ética são 8, direito constitucional 7, né? Se eu não me engano são 7 ou 6, direito administrativo 6. Bom, vamos lá. Direito administrativo, constitucional, ética, trabalho, processo do trabalho e a sua segunda fase. A minha foi penal e processo penal. Se você vai fazer na civil, civil e processo civil. Civil e processo civil. Como eu já tinha uma boa base em processo civil e civil, porque eu tinha prestado um concurso, o concurso do TJ já na faculdade, ainda na faculdade, eu deixei de estudar processo civil e realmente fiquei fazendo ali só questões. Civil eu estudei porque eu não tive um bom rendimento na faculdade. Então eu estudei. Então, mas vamos lá, tá? Na dica. Penal, 6 questões, processo penal mais 6, civil 6 e processo civil 6. Se você for nessa, 12 de penal e de civil e processo civil, 12 de penal e processo penal. Às vezes vai 5 ali, né? Então, vamos supor que aqui 12 com 12 vai dar 24. Vamos supor que às vezes não seja 6 de cada uma, mas normalmente ou 5. Vamos chutar ali 22 questões. Só de penal, processo penal e civil, processo civil. Daí você pegou 6 de administrativo e 6 de constitucional. 24 com 12, 36 questões. São 36 questões. Se você acertou 7, se você acertar 7 ou 6 de ética e umas 10 de trabalho e processo do trabalho, vamos supor que ética e trabalho e processo do trabalho você acerte 15. Com 36 já vai dar 50 questões, ou seja, vai ultrapassar o seu objetivo aqui, que são o quê? 40 questões. Nessas 50 questões aí, provavelmente você pode errar 5, 6, 7, parando por aí, tá, gente? Não fica muito ali na risca dos 40. Vai no seu objetivo de ir além disso. Porque ficar nos 40 ali, ficar muito perto dos 40 é um desespero. Então, vai com a sua mente de ir muito além disso. Bom, então, recapitulando aqui, a primeira dica que eu te dei foi: faça questões, resolvam questões dessas matérias que eu te falei. Quais matérias? Trabalho, processo do trabalho, ética, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Perfeito. Não fiquem aí agora se matando em tributário, em empresarial, direitos humanos, ECA. Claro, por exemplo, se você tem uma boa afinidade com essas matérias, façam questões dessas matérias. Se você tem um bom entendimento dessas matérias, por que você não vai resolver questões dessas matérias, entende? Eu não fiz porque eu não tinha uma boa afinidade com essas questões. Mas se você tem que fazer questões dessas matérias, tá bem? Tributário, empresarial e outra. São 5 questões. Tributário e empresarial são 10 questões, entende? Então, se você tem afinidade com essas matérias, resolvam essas matérias, perfeito? Resolvam questões dessas matérias. Não adianta, só se você tiver muito tempo, porque eu, na minha época, tirei férias. Então, se você tiver muito tempo para estudar teoria, eu indico você estudar a teoria do intensivo, o estudo intensivo. Não estudar a teoria ali que vai do início, mas sim aquela teoria do estudo intensivo, você que está pagando cursinho, tá ok? Então, faz aí os seus cálculos, tá? Quem não gosta de trabalho de penal e processo penal? Vai para o empresarial e tributário, já são 10 questões aí, tá? Claro que você pode errar 2 dessas 10 questões, ninguém vai gabaritar às vezes as 10, ok? Então,
Dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. As questões, como que você vai resolver? Como que eu vou resolver as questões? Eu vou resolver hoje 60 questões, 80 questões. Desumano, totalmente desumano. Em menos de 30 dias, você resolver todos os dias 60, 80 questões? Para com isso. Sua cabeça é um cérebro, tá? Ela vai se cansar, vai ficar exausta e você não vai absorver o conteúdo de verdade. Porque o que você precisa? Absorver o conteúdo, entender o que você está respondendo ali naquela questão. Então, por favor, tenha um equilíbrio. 30 questões diárias, eu acredito ser um número razoável. Se você aguenta mais, faz 40 questões diárias. 80 questões você vai fazer quando? Nos simulados de domingo e sábado, que foi o que eu fiz. Eu fazia simulados gratuitos do Gran Cursos e da OAB de bolso, tá? Porque eles, aliás, eu paguei o OAB de bolso nessa reta aí desses últimos 30 dias só para resolver questões do OAB de bolso, tá? Outra dica, pessoal, outra dica valiosa. Eu paguei 30 dias, eram os 30 dias certinho, eu fiz o cálculo ali, né, de quanto que dava os 30 dias para chegar um dia anterior da prova da OAB e paguei o OAB de bolso durante 30 dias. Fiz todos os dias questões OAB de bolso. Ia e lia o comentário, principalmente quando eu errava, principalmente, tá? E mesmo que você acertou e você fale, não, acho que eu acertei no chute, leiam os comentários. Porque o comentário de uma alternativa te relembra um assunto e pode ser que caia na sua prova, porque é assim que funciona. A OAB, ela coloca as questões e aquelas alternativas, na minha prova, elas vão pôr como errada ou como certa. Na sua prova, elas vão trocar essas alternativas, entende? Elas vão pegar essas mesmas alternativas, vão mudar a questão, colocar as mesmas alternativas e aí você tem que verificar o erro ali, porque a gente sabe que é basicamente ali bem letra de lei, então eles colocam bem pegadinhas, tá bem? Então, eu acho que eu já dei até mais que 5 dicas aqui, hein, pessoal? Nesses menos de 30 dias, façam isso. Questões, não exagerem, façam questões com equilíbrio, não é 60, que você fica fazendo questão, vou fazer a questão, e não vou nem ler o comentário. Não, você vai fazer, vai ler o comentário, entender por que você errou, entender por que você acertou. Ok? Quem tiver como pagar um OAB de bolsa aí nesses últimos dias, é válido, tá? É um valor que eu sei que você vai desembolsar aí, às vezes você não pode, mas é muito válido. Pessoal, fim de semana, acho que vocês têm aí 3 finais de semanas, façam simulados e vejam quanto vocês estão acertando nesses simulados. Se vocês estiverem acertando agora na reta final 30 questões, 35 questões, desculpa, mas é bem arriscado que não passe. Você tem que estar acertando aí no mínimo as 40 questões, 45 questões, ok? Te digo isso por experiência própria, tá? Se você estiver acertando no simulado menos que 40, é bem arriscado. Claro, né, pessoal? Cada prova é uma prova. Você não vai, só porque eu tô te falando isso, eu vou desistir de fazer. Não. Aí é que você tem que buscar melhorar, verificar o que tá acontecendo com você, tá? Porque às vezes você faz o simulado e você faz o simulado deitada de qualquer jeito, sem prestar atenção, cansada. Tinha domingo que eu pegava o simulado, que eu ficava fazendo deitada e eu fazia em 2 horas meu simulado. Então, realmente, eu não ia atingir a meta. Por quê? Porque eu estava fazendo ali de qualquer jeito. Outra coisa, acreditem na sua resposta, tá? Se você colocou a resposta, acredite nela. Acredite nela. Só se você verificar depois
passando ali, dando uma passada nas questões que você ficou em dúvida. Aí sim, você vê certinho porque você está em dúvida naquela questão e vai no seu intuito, tá? Não troca aquela que você garante que tem certeza, não troca. Só que você tem dúvida, aí você relê ela e ainda assim vai no seu... Porque na realidade, nosso cérebro sabe a resposta, a gente sabe a resposta. Então vai no seu intuito, naquilo que vai para você falar, marca essa, marca essa. Eu tive esse problema no outro exame que eu prestei, no 34, e a questão era assim, direito do trabalho é a última questão, a questão 80, e a minha mente ficava, marca a letra A, marca a letra A. Daí eu falei, não, vou marcar a B, marquei a B, o que aconteceu? Dancei, fiquei com 39 pontos. Então, o que eu recomendo? Acredite na sua intuição, porque você sabe a questão, só que aí você fica com medo, você acha que não é e vai em outra, ok? Bom, para resumir, tranquilizem-se, vão com calma, não fiquem, relaxem um pouco, não fiquem aí tensos, porque isso conta muito na prova. Se você for para a prova muito tenso, muito, sabe, isso vai contar muito. Seu resultado não vai render, tá? E a prova, às 5 horas, ela não dá para você ficar descansando, nada. Você vai tomar água, você vai ir no banheiro, você vai comer alguma coisa ali muito rápida. Não dá para descansar, eu vou ficar 5, 10 minutos aqui pensando na vida. Não dá, né? Até porque esses 5, 10 minutos aí você tá ali se matando naquela questão que você tá em dúvida, ok? Então eu acredito que eu dei bem mais que 5 dicas aqui, tá? Então vamos recapitular para vocês lembrarem. Resolver questões. Não resolver mais de 40 questões por dia, porque vai ser desumano para o seu cérebro. Fazer essas resoluções de questões das matérias que mais pontuam, né? As 9 matérias que mais pontuam. Claro que você pode resolver empresarial, tributário e filosofia, direitos humanos, ECA, se você internacional, né? Não é para você resolver, não descarte essas matérias, só se você não souber mesmo. Por exemplo, empresarial eu não me atrevi nem a responder questões, e tributário, nem me atrevi, tá? Porque era algo ali que eu não tinha nem estudado, então não adiantava eu perder tempo. E se você puder, nessa reta final, ter o OAB de bolso, para você ler os comentários das questões, muito importante, tá? Esses fins de semana que você tem simulado, se você puder fazer um simulado sábado e um domingo, melhor ainda. Se não puder, faça só um dos 2 dias, né? Ou o seu sábado ou o seu domingo que você tiver mais livre, ok? Mas se você puder, faça um simulado sábado, faça outro domingo. Mas se não, não exagere, gente, não exagere na dose. Procurem sair um pouco, procurem fazer algo que seja a sua válvula de escape ali para tirar a tensão, para tirar o estresse. Confie em você, confie no seu estudo, no que você entregou, tá? Vão confiante, vão com a certeza de tipo, eu vou fazer essa prova e vou passar. Pronto e acabou. Ok? Então, foram essas as minhas dicas aqui para vocês nesses últimos dias agora para prestar o exame de ordem. Um beijo, boa noite, curtem, comentem o vídeo e se inscrevam no meu canal.